Aliás, é melhor ser o Pelé mesmo, né, Marcelino? Bom, a conversa aqui hoje, a gente vai fazer uma conversa sobre a questão dos cortes de gastos, os ataques que estão sendo feitos à educação. E o ponto que eu quero deixar bem claro é que esse governo, de maneira muito específica, e eu acho que é importante começar deixando claro essa questão, é um governo que ataca a educação como política social, ele ataca o conjunto das políticas sociais. Mas a educação, especialmente, é uma área que sofre o ataque do governo Bolsonaro por um motivo bastante evidente, um motivo que a gente tem que ter muita clareza. Quem aqui é estudante de educação, de pedagogia? A grande maioria. Então, o motivo que a gente tem que ter muita clareza como profissionais da educação, que é o fato de que a educação, como política social, ela tem uma função estruturante de democratização da sociedade brasileira. Quer dizer, nenhuma sociedade no mundo se democratizou sem educação. Com isso, eu não estou dizendo que a educação é suficiente para a democratização da sociedade. Não é. Eu preciso de uma série de outros direitos. A educação é um dos direitos sociais, mas a educação é o direito social estruturante. E é curioso observar, num país que teve o Anísio Teixeira, um país que teve o Florestan Fernandes. Aliás, outro dia eu peguei o livro do Florestan Fernandes, chama Crise na Educação, que é um livro bastante grosso, que é a militância do Florestan Fernandes pela LDB de 1961, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E se você substituir o que ele escreve sobre a LDB e colocar Plano Nacional de Educação, você vai perceber que, na realidade, o Brasil é um país que patina na área de educação. Mas a realidade é que é um país que patina, mas desde 88, graças à luta da sociedade, a luta do Fórum em Defesa da Escola Pública, a luta de diversos companheiros nossos, homens, mulheres, que lutaram pelo direito à educação, para dar alguns exemplos aqui de pessoas que já nos deixaram, o Celso de Rui Baizigel, uma pessoa que está entre nós e que é muito militante, a professora Lisete. A verdade é que a gente conseguiu afirmar na Constituição de 88 um projeto de democratização da sociedade. Um projeto que caminhava muito lentamente. E que mesmo perante o governo Fernando Henrique Cardoso e sua política neoliberal, o primeiro mandato do Lula, que foi um mandato que para a área de educação foi frágil, no primeiro mandato, no segundo mandato ele começa a estruturar mais recursos, o fato é que a gente vinha começando a democratizar a sociedade brasileira. E o que o governo Bolsonaro quer é exatamente determinar um freio a esse processo, e na realidade ele tem trabalhado numa tentativa de retrocesso. O problema é que esse retrocesso não está conseguindo surtir efeito em termos de apoio social. E aí tudo que vocês fizeram no dia 15 de maio, tudo que o Brasil fez no dia 15 de maio, o dia 15 de maio foi muito maior do que o que saiu na imprensa. E é importante ressaltar isso. Por quê? Porque o interior do Brasil, que se mobilizou enormemente, vocês não sabem o que foi a mobilização em Crateús, por exemplo. Crateús, o prefeito, saiu do gabinete da prefeitura, um prefeito de direita, diga-se de passagem. Sai do gabinete da prefeitura para participar da manifestação, e ele mesmo discordando de muitas pessoas que estavam ali se organizando, ele apoiou a manifestação porque é inaceitável atacar os recursos dos institutos federais, e Crateús tem um instituto federal, e que isso está trazendo uma nova dinâmica para a sociedade de Crateús, porque tem esse aspecto também. Num país tão desigual como o Brasil, instalar um campus de instituto federal, seja um instituto federal que é uma universidade federal, seja um Cefet, que é um instituto de educação técnica profissionalizante de nível médio, isso dinamiza a economia enormemente. Agora, antes de entrar diretamente aqui na minha fala, é importante fazer essa introdução. Além do Bolsonaro querer frear a democratização da sociedade, ele faz isso de duas formas. E a gente vai desenvolvendo essas duas formas aqui na nossa fala. Sempre lembrando que o Bolsonaro ele é como eu posso dizer, um produto de um sistema. Ele representa uma posição dentro da sociedade brasileira. E a atividade do Bolsonaro, e eu e a Bianca, a gente assina 2 artigos num livro. Vou aproveitar já, Bianca, para fazer a campanha aqui do nosso livro.
Primeiro é Educação contra a Barbárie. Vai lançar amanhã, então vocês estão vendo a capa antes. Olha, isso é um privilégio. A capa nem é muito nova, né? Porque é um... Como chama isso? Um lambe-lambe, né? Mas que a gente, dentro desse livro, vários artigos vão explicar como funciona o ataque, né? O ataque à educação. E um elemento fundamental que a gente precisa entender é que o governo Bolsonaro ele trabalha sobre duas vertentes no ataque à educação. Uma vertente é aquela que mais mobiliza a sociedade, porque mobiliza a militância bolsonarista e mobiliza também o nosso lado, o lado progressista, o lado de quem defende o direito à educação, que são os projetos ultra-reacionários. O que é o ultra-reacionarismo? O Marshall vai fazer uma divisão sobre os direitos. Então, primeiro, o mundo lutou pelos direitos civis. Direito de liberdade de expressão, direito de liberdade política, direito de associação. Direito, por exemplo, das pessoas poderem ir e vir, né? Que era um direito que para nós é considerado um direito básico. É sempre bom lembrar que no Brasil é um direito básico, menos para uma parte da população. Jovens negros de periferia, por exemplo, não têm o mesmo direito de ir e vir do que outros brasileiros têm. Mas o fato é que primeiro teve a luta pelos direitos civis, depois pelos direitos políticos, que avançaram fortemente no século XX, que é praticamente o século em que quase todas as sociedades universalizam o direito das mulheres de votarem e serem votadas, graças à luta das mulheres. Então isso não foi concedido, aliás, nunca nenhum direito é concedido. O direito ele sempre tem que ser fruto de muita luta. E por último vem os direitos sociais, a educação é um direito social. Então o que o bolsonarismo representa? Em primeiro lugar, é um ataque ultra-reacionário aos direitos civis e políticos da população brasileira. Em que medida que se dá o ataque ao direito civil? Quando ele, por exemplo, não aceita toda a pauta dos direitos da população LGBT. Quando ele não aceita o direito de propriedade dos indígenas à demarcação de terras indígenas. E no caso da educação, quando ele ataca a liberdade de expressão de professores. Também é um registro de ataque ao direito civil. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro faz um ataque muito direcionado aos direitos políticos. Quando ele ataca os direitos políticos? Quando ele ataca o movimento social, que é o maior movimento social do Brasil, que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. As pessoas podem divergir do MST. Isso faz parte do jogo democrático. O que as pessoas não podem é ter a ousadia de acreditar que elas podem impedir o MST de colocar a sua pauta política. Então essa questão é uma questão basilar do bolsonarismo. Como se apresenta os ataques do Bolsonaro na pauta ultra-reacionária na educação? Escola sem partido, é o que todo mundo conhece de maneira muito evidente. O segundo ataque, educação domiciliar. Educação domiciliar, para que ela serve? Todo mundo, quando está no debate público, fala, mas a educação domiciliar são 7 mil pessoas, quando muito se fala em 7 mil famílias, num universo de 40 milhões de estudantes. Então seriam cerca de 5 a 7 milhões de estudantes, 5 a 7 mil estudantes, melhor dizendo, no universo de 40 milhões de estudantes. A questão da educação domiciliar não é uma preocupação sobre a mudança do sistema de ensino. As pessoas não acham que todas as famílias vão colocar os seus filhos em educação domiciliar. A educação domiciliar ela só existe para um motivo. Ela acusa a escola, ela serve para arranhar a imagem da escola e dizer que a escola é um espaço de perdição. Isso eu estou agora repetindo os termos que eles usam. A escola é um espaço de depravação, a escola é um espaço de desvirtuamento, a escola é um espaço de perdição de crianças, adolescentes e jovens. Então o ataque que se faz ultra-reacionário é nessa vertente. Agora o ataque, e é importante dizer, muita gente vai dizer que o ultra-reacionarismo do Bolsonaro, ele é um ultra-reacionarismo que é uma cortina de fumaça. Vocês já devem ter ouvido isso várias vezes no debate. Não, isso é só uma cortina de fumaça. Não entra no debate de meninos têm que vestir azul, meninas têm que vestir rosa. O problema concreto é que essa pauta ultra-reacionária foi o que elegeu o Bolsonaro. Porque essa pauta ultra-reacionária ela tem apelo nas redes sociais. Ela gera alcance nas redes sociais e ela é uma pauta que gera popularização para o Bolsonaro. A popularidade do Bolsonaro,
a aceitação, a popularidade positiva do Bolsonaro está caindo. Mas é inegável que é uma pessoa que o tempo todo, antes mesmo de ser presidente, todo dia você falava alguma vez durante o dia sobre o Bolsonaro. É isso que ele quer. E esse é um aspecto importantíssimo. Eleição, eu falo como quem foi candidato ao Senado. Eleição é popularidade. Não importa muito o que você faz, o que você deixa de fazer. A questão é o quanto que você está sendo falado dentro do processo da sociedade. Então, a pauta ultra-reacionária, ela é uma cortina de fumaça para a questão econômica? É também. Mas, antes de tudo, ela é uma estratégia de marketing político que o Bolsonaro e todos os ultraconservadores utilizam no mundo todo, porque o que está acontecendo no Brasil só é o pior, porque o Bolsonaro é o mais despreparado. Mas o equivalente está acontecendo no Japão, na Hungria, na Itália, na Polônia, na Rússia, com o próprio Putin. Em muitos sentidos ele se assemelha ao Bolsonaro, o Trump nos Estados Unidos. Então é importante dizer que isso que a gente vive aqui, isso que é triste de ser brasileiro nesse momento, é só a pior face daquilo que está acontecendo em diversos países do mundo. E quem tiver interesse, entra na internet, procura informação sobre o governo das Filipinas, que vocês vão encontrar o equivalente perfeito ao Bolsonaro. Só que o que é terrível para nós é que até ele é mais preparado do que o nosso. Então, a nossa situação ela é bastante complicada. Então, o ultra-reacionarismo serve para isso. Ele é uma estratégia de fidelização da base ultra-reacionária, dos ultra-reacionários, dessa militância do Bolsonaro que ele tem a capacidade de mobilizar. Ela é um ataque aos valores da educação. Quais são as dicotomias que o Bolsonaro trabalha? Professor é ruim, a lógica militarizada, o soldado, o cabo, que porventura vão administrar escolas, nas escolas militarizadas, é bom. Pedagogia é ruim, disciplina é bom. Paulo Freire é ruim, Olavo de Carvalho, até sacanagem dizer isso. Olavo de Carvalho é bom. E ele vai trabalhando com dicotomias numa estratégia que vai gerando massificação da posição dele. Por outro lado, tem toda uma agenda ultraliberal, e o bolsonarismo é uma aliança entre ultraconservadorismo, ou ultrarreacionarismo, como eu prefiro dizer, e ultraliberalismo. Tem toda uma estratégia ultraliberal que essa sim, ela é mais danosa porque ela tende a ser uma agenda que não é só do Bolsonaro. É do Bolsonaro, é do Partido Novo, é de diversas alas do PSDB, é do João Dória aqui de São Paulo, que representa corte de recursos a toda a agenda de democratização da sociedade brasileira. Vou dar só um dado para vocês. Semana passada eu estava na UFMG, numa atividade como essa, e na UFMG os professores da área de EJA apresentaram um estudo dizendo que a demanda da educação de jovens e adultos é para 80 milhões de brasileiros. O que significa isso? Que 80 milhões de brasileiros não completaram a educação básica, que é um direito fundamental e numa determinada fase da vida é um direito, inclusive, subjetivo. A educação obrigatória agora, né? De 4 a 17 anos. Quem não teve a educação de 4 a 17 anos, segundo a Constituição, tem o direito de reivindicar completar a educação básica. Se a demanda é de 80 milhões de brasileiros, o custo da educação que a gente determinou no Plano Nacional de Educação, que é de 10% do PIB, ele está subdimensionado. E eu sempre me lembro, Marcelino, de uma conversa com o Jorge Abraão. O Jorge Abraão, é um pesquisador, trabalhou no IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e que ele fez um estudo sobre como viabilizar os 10% do PIB. E aí ele fez esse estudo, no dia que ele lançou o estudo, eu e o Marcelino, a gente estava lá em Brasília, a gente aproveitou o estudo dele e começou a pressionar o governo Dilma, dizendo, ó, dá para pagar os 10% do PIB. Ele praticamente foi demitido do IPEA na época. Aí ele rodou, agora se aposentou, e aí um dia ele chegou para mim e falou assim, cara, vocês são loucos, que 10% do PIB é uma guerra civil. Colocar tudo isso na educação é uma guerra civil. E o que eu quero dizer para vocês é que 10% do PIB, a depender do quanto você quer fazer de inclusão para a educação, é pouco. E como a gente está demorando para cumprir o PNE, e esse PNE está praticamente condenado já, infelizmente, então a gente tem que lutar pelo PNE como uma lei, fincar posição no PNE para conseguir fazer com que a pauta da educação avance, a realidade concreta, e esse é o ponto fundamental, é que a sociedade brasileira tem que tratar a questão da educação como uma questão absolutamente prioritária.
E ela vai ter que fazer um esforço, que é um esforço monstruoso para conseguir garantir a qualidade de educação para todos. E com 10% do PIB nesse primeiro PNE, mesmo se ele fosse cumprido, não daria, seria preciso mais um outro PNE, e depois a gente começaria, talvez com uma demanda de recurso menor, e aí depois a gente começaria a entrar num momento em que a política de educação, como a dívida ia sendo paga, ela teria uma demanda de custo menor. Mas a realidade é que se a demanda é tão grande, o pouco que a gente avançou nos últimos anos, especialmente no segundo mandato do presidente Lula, o pouco que se avançou para um país que é muito desigual, esse pouco ele tem um volume de mudança da sociedade enorme. E esse pouco que se avançou é aquilo que o Bolsonaro quer frear. Então o debate que está hoje no Congresso Nacional por parte do governo não é se vai ter mais Fundeb, não é se vai ter mais recursos para o Plano Nacional de Educação. O debate concreto que está posto hoje no Congresso Nacional, da posição do governo, a sorte que o governo é ruim, o Congresso não vai obedecer integralmente. A gente vai trabalhar para que o Congresso não obedeça. Mas a orientação que está dada é para uma orientação de acabar com a forma com que se dá o financiamento da educação. Acabar com as vinculações, produzir uma desvinculação absoluta, e o resultado disso é um resultado catastrófico. Então, o que eu queria fazer antes, como uma introdução de cenário, porque depois a gente agora vai começar a falar da história da educação, a forma como a educação vem se estruturando, é que esse governo, dando continuidade ao governo Temer, é importante frisar que toda essa política começa com o governo Temer, e agora a gente está com o efeito do Bolsonaro tão forte que a gente acha que tudo começa com o Bolsonaro. As pessoas nem se lembram das medidas do governo Temer, nem do corte de 11 bilhões do Joaquim Levy. Quem é que lembrava que Joaquim Levy fez um corte de 11 bilhões? Quase ninguém lembra. É um corte até maior, em números absolutos, do que o corte atual. Ele tem diferenças da modalidade do corte. Mas foi feito um corte altíssimo na época do Joaquim Levy. Depois se avançou no Michel Temer para a emenda constitucional 95, que foi a PEC da morte. Não sei se vocês se recordam. Vocês lembram daquela cena no Congresso Nacional, que a gente estava exatamente naquele dia, eu estava na rua lá no Congresso Nacional, apanhando da polícia. Esse dia foi completamente maluco, porque eu estava apanhando da polícia ali, e eu ia, no mesmo dia eu peguei um avião, porque a gente estava fazendo uma incidência na ONU, na Organização das Nações Unidas, contra o governo Temer. E aí a gente saiu com a roupa toda melecada de que você está lá na manifestação, briga, lama, vai para o aeroporto, chego no aeroporto, eu recebo de um amigo jornalista uma foto que ele tira, que está o Congresso Nacional, todo mundo no coquetel. Vocês lembram dessa imagem? Todo mundo no coquetel, e lá fora, literalmente, o pau comendo, sangue para tudo quanto é lado, várias pessoas com fratura exposta, e essa era um pouco a realidade que estava posta já naquela época. Então, com o governo Bolsonaro, isso só está radicalizado. Está radicalizado com um governante que não tem nenhum comedimento. Então, eu quis trazer essa referência para mostrar para vocês que a situação do governo Bolsonaro é uma situação articulada, em que ele trabalha a política de forma articulada, que a defesa dele é uma defesa de um governo que tem um pensamento ultra-reacionário e ultra-conservador, e o que ele quer com esse processo articulado de ultraconservadorismo, ultraliberalismo, o que ele quer obrigatoriamente é um único aspecto, que é frear o processo de democratização da sociedade brasileira. E esse elemento está posto, se vocês fizerem, inclusive, análise de discurso do Bolsonaro. Esse é um ponto que, se vocês analisarem o discurso dele, vocês vão conseguir, principalmente quem estuda na área de educação, é muito comum, né? Estudo de análise de discurso. Se não me engano, eu vim aqui uma vez num evento, a própria Teise tinha um estudante que fazia análise de discurso, né? Da Veja, exatamente. Esse é corajoso, né? Fazer análise de discurso da Veja, esse é quase pior do que fazer do Bolsonaro. É mais falso, né? Mas o fato é que a análise de discurso, que é um elemento estrutural da pesquisa em educação, né, sobre atores e como se constroem as políticas, se vocês fizerem uma análise de discurso, vocês vão ver que é patente o fato de que o Bolsonaro, de fato, quer frear a democratização da sociedade brasileira.
Vou dar só um exemplo para vocês. A bancada do PSL ontem, eu estava lá no Congresso, e aí me chamaram, estavam desesperados, porque a bancada do PSL queria acabar com a lei de cotas. O que a gente fez com a lei de cotas? A gente praticamente duplicou o número de matrículas nas universidades federais, no segundo mandato do Lula, e depois faz uma política de cotas. Como a política de cotas é 50% para os estudantes de escola pública, a realidade é que, como duplicou, praticamente não alterou. Não se criou uma disputa por matrícula, certo? E que seria justa essa disputa, diga-se de passagem. Mas não se criou essa disputa de matrícula. Eles consideram que a política de cotas é uma política danosa porque ela atrapalha o mérito. Aí a gente começa a apresentar os dados, que não atrapalha mérito nenhum, que os estudantes têm um desempenho equivalente, que o problema da política de cotas é que não tem ST estudantil. E no fundo o que você percebe é um elemento que foi trabalhado pelo Gessé Souza, e até parece rudimentar falar isso, mas é verdadeiro, que o Gessé chega à conclusão de que o governo Bolsonaro, na verdade, é um governo ressentido com conhecimento. Porque ele é composto por um setor da classe média que não conseguiu ascender por meio de escolarização. E aí ele considera que as camadas populares tendo escolarização, elas não são... É quase como uma explicitação do fracasso desse grupo que chega ao poder. O triste é dizer para vocês que eu sou do conselho da Unifesp e a realidade do Abraham Weintraub, que é o ministro da Educação, é exatamente essa. Uma pessoa que não teve nenhum tipo de competência durante o exercício de docência, só passou num concurso. Todo mundo fala, mas por que vocês aprovaram o Abraham Weintraub no concurso? Ele era o único que foi prestar o concurso que tinha mestrado em contabilidade, sequer tinha doutorado. Erro do concurso também, era melhor ter reprovado todo mundo. Mas ninguém sabia que ele se tornaria ministro da Educação. O fato é que a realidade do governo Bolsonaro é essa, e é importante fazer essa introdução, porque o que é mais difícil para a área de educação é entender por que tanto ataque. E o que é mais interessante é que a área de educação, pela primeira vez na história do país, ela conseguiu parar o país no dia 15 de maio e parar o país com 1,5 milhão de pessoas na rua, ou seja, a área de educação está com uma legitimidade que ela precisa ser posta nessa discussão. Bom, começar agora aqui a nossa conversa. O que eu quero trazer para vocês, parte dessa apresentação eu fiz no encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Não sei se vocês sabem, dia 29 de maio vai completar 100 anos do eclipse solar que comprova, que foi utilizado como prova empírica da teoria da relatividade do Einstein. E a foto milagrosa que foi feita em Sobral, aqui no Ceará. E aí a SBPC está fazendo 100 dias de mobilização no Ceará. No Dia da Educação eu fui falar sobre a questão da educação e da ciência. Naquele momento não tinham ocorrido os cortes, quando eu vou participar. Então, para vocês perceberem também que o Brasil é um país muito dinâmico. A gente nunca sabe o que aconteceu no dia anterior, porque o dia de hoje ele sempre tem uma pauta nova, é mais uma crise que se apresenta. Mas a pergunta que eu queria trabalhar aqui com vocês é qual a dificuldade do Brasil em garantir educação pública de qualidade. Eu tive recentemente no Uruguai, andando na rua, para um congresso de ciência política, andando na rua eu vi um museu pedagógico. Eu falei, nossa, mas o que é isso? Você foi também lá? Na Cidade Velha, né? Exatamente. Você foi na LACIP também, não? Não. Você foi de turismo mesmo, muito melhor do que eu. Eu tive que trabalhar. E eles não cobram a entrada para professor. Exatamente. Você fala professores não cobram. Isso só precisa falar. O Uruguai é assim. Você fala assim, ó, sou professor, você não paga entrada. Bom, o Uruguai é um país incrível, né? E você entra lá no Museu Pedagógico, o Museu Pedagógico é um museu, na realidade, sobre a pedagogia uruguaia. E é um museu em homenagem a um cara chamado Pedro Varela. Que se ele conhecesse o Marcelino, eles iam se dar muito bem. Porque, basicamente, o que o Pedro Varela faz... Você conhece o Pedro Varela, não? Ele defendia, no século XIX, no final do século XIX, que toda escola pública tinha que ter um padrão mínimo de qualidade. Parece o Marcelino falando. E esse padrão mínimo de qualidade, o que era? A escola tinha que ter um professor, tinha que ter número adequado de alunos por turma e tinha que ter dentro da sala de aula uma pequena biblioteca, um laboratório de ciências, um esqueleto humano, enfim. Ele defendia essa política de educação. E o Uruguai, embora não seja um país que tenha uma educação de excelência reconhecida internacionalmente,
é um país que de fato garante o direito à educação da sua população, está muito próximo da universalização e é o país latino-americano que tem uma das melhores posições, um dos menos estudados. A Argentina também teve um Pedro Varela, o equivalente no Sarmiento, no século XIX. A Argentina, como o Uruguai, determina que é direito à educação, a educação fundamental, né, os anos de alfabetização, no século XIX. Essa é uma luta que o Brasil, de fato, vai começar a consagrar a partir da Constituição de 46, de maneira mais evidente. E o nosso Pedro Varela, ou o nosso Sarmiento, é o Anísio Teixeira, que seria o equivalente. E o Anísio Teixeira, ele constrói teses que, se vocês lerem os livros do Anísio Teixeira, eu estou lendo agora, estou relendo, né? Educação não é privilégio e educação é direito. Vocês vão observar que, na realidade, a pauta que o Anísio Teixeira traz é uma pauta que é atual até hoje. E ela não é atual até hoje pelos méritos analíticos do Anísio Teixeira, que são enormes. Ela é atual porque o Brasil não conseguiu cumprir com agendas mínimas. Posteriormente ao Anísio Teixeira, nós tivemos o Florestan Fernandes. Quem é das ciências sociais, Florestan Fernandes, ele, se escrevesse em inglês, ele provavelmente estaria entre os maiores pensadores da sociologia mundial, né? Alguns livros dele, especialmente a função da guerra na sociedade tupinambá, é belíssimo, a função social da guerra, Revolução Burguesa no Brasil, a integração do negro na sociedade de classe, são livros que são paradigmáticos, quer dizer, você, de fato, é aquele conceito do Ítalo Calvino, você lê o livro do Florestan, muda a tua vida, muda mesmo, porque você começa a ver o mundo de outra forma. Ele cria uma nova fronteira para a sua capacidade de pensamento, sua capacidade de análise. E o Florestan lidera, na década de 50, no final da década de 50 início da década de 60, a campanha em defesa da escola pública, que é a primeira campanha, de fato, de massificação que inicia a partir dos intelectuais. O Manifesto dos Pioneiros é fundamental, mas é uma pauta programática, mas o Florestan assume um desafio de ir para a rua, né? Ele tenta, acaba que não consegue muito bem, depois tem um regime militar, e isso fica mais difícil. Posteriormente, nós tivemos o Paulo Freire. O Paulo Freire é um caso engraçado, porque o Paulo Freire é o cara mais criticado e menos lido no Brasil. Eu tive um debate com o Eduardo Bolsonaro, lá na Bahia. Não, mas a gente ganhou o debate. Se eu tivesse perdido, eu também falaria aqui, mas a gente ganhou nesse caso. Mesmo com a claque dele, né? E aí o Eduardo Bolsonaro também foi fácil ganhar, né? Ele pega o livro do Paulo Freire e fala assim, olha, eu quero dizer para vocês que o Paulo Freire é um maluco. Paulo Freire não sabe o que ele escreve. Aí a galera dele lá batia palma, né? Tinha gente que chorava quando viu o Eduardo Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro, ele é falso, porque quando apaga as câmeras, ele é um cara simpático, fala do Corinthians, fala de futebol, e eu não dou trela para ele, né? Eu ajo com ele da mesma maneira que eu ajo em público com ele, né? Liga a câmera e ele começa a bater, começa a gritar, começa a fazer um monte de encenação. Mas ele pega o livro do Paulo Freire, e a Câmara dos Vereadores de Salvador é uma Câmara da época do Império. Aliás, anterior ao Império, da época da colônia, quando Salvador foi capital. Então ela é linda, né? Cheia de adereço e tudo mais. Então ele sobe no púlpito, né? E começa a ler o livro do Paulo Freire. E aí ele começa a falar que ele não entende nada do que o Paulo Freire tinha escrito ali. E ele pegava um parágrafo do Paulo Freire. Paulo Freire, de vez em quando, ele exagera na licença poética. Eu vou confessar para vocês que eu acho isso. Posição minha. Eu brigo com o meu orientador, o Vitor, porque ele fica bravo quando eu falo isso, mas eu acho. Só que a licença poética do Paulo Freire, ela está inserida dentro de um conjunto de ideias que no contexto geral fazem sentido. E fazem muito sentido. E não tem pedagogia mais criativa que tenha sido produzida no Brasil e mais aguda, né, no sentido de como se dá o processo de ensino-aprendizado. E aí ele começa a citar a obra do Paulo Freire, lendo trechos, né, e aí era o que falava depois, né. Aí eu falei, olha, Eduardo, eu espero que você fique até o final, porque você costuma sair dos debates quando você é contrariado. Mas é terrível fazer isso, mas eu vou dar uma de professor. Eu vou explicar para você o que o Paulo Freire disse. E por sorte eu estava com pedagogia do oprimido, que eu estava lendo para o doutorado, né? Também
sortes cósmicas, né? E aí você começa a ler e o cara, ele não tem o que dizer. Porque ele nunca leu o Paulo Freire. Ele só pegou aqueles trechos dados pela assessoria. E aí na semana seguinte eu reencontro ele na Câmara dos Deputados, outro debate sobre escola sem partido, era mais ou menos essa quantidade de gente, só eu contra escola sem partido, porque todo mundo na mesa era a favor e não podia entrar gente do nosso lado. Para não dizer que era só eu, tinha a professora Catarina de Almeida Santos, que coordena a campanha nacional pelo direito à educação lá no Distrito Federal. E aí eu pergunto para o Eduardo Bolsonaro se ele já tinha lido Paulo Freire. Aí ele fala, eu não li e nunca vou ler na minha vida. E essa é a relação em relação ao Paulo Freire. Quer dizer, é uma relação de que eles têm até medo de ler o Paulo Freire, porque vai que lendo eles se convencem. O fato é que quando a gente vai observar a importância do Paulo Freire, em 2009 eu vou para um debate na Internacional da Educação. Prédio lindíssimo lá em Bruxelas, né? O Internacional da Educação é a confederação mundial de todos os sindicatos da área de educação. A CNTE é nossa aqui, que são os trabalhadores em educação da rede pública, a CONTEC da rede privada, são filiados à Internacional da Educação. E estava lá a ministra da Educação da Finlândia. Eu perguntei para ela, né? Meu inglês é horrível, né? Então você tem que ser meio engraçado, né? Aí eu cheguei, tudo simpático, falei, o que vocês fazem na Finlândia, né? Qual é o segredo da Finlândia? Vocês nem ligam para o PISA. Ela, PISA, né? É óbvio que ela sabe o que é PISA, mas ela queria dizer que ela não dá bola para o PISA, né? O PISA é o Sistema de Avaliação Internacional. Aí eu falo para ela assim, o que vocês fazem, né? Ela fala assim, nossa, mas eles são, eu brinco que os finlandeses, eles são meio vikings e meio russos, então é um povo difícil, assim. Aí ela pegou, me deu um tapa assim e falou, você é brasileiro, não é? Eu falei, sou. Ela falou assim, o que a gente faz é ler Paulo Freire. E é claro que essa é uma radicalização de argumento. Eu não acho que na Finlândia, em todo momento, eles estão com o livro do Paulo Freire e lendo Paulo Freire. Mas é indiscutível que o Paulo Freire é um autor importante. E aí a pergunta aqui ela é válida, assim, como que o país, então, portanto, que teve 3 grandes projetos intelectuais de defesa da educação, do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, depois do Florestan Fernandes, que se alia ao Manifesto, e depois do Paulo Freire, e que teve uma série de grandes atores na área de educação, intelectuais, sindicalistas, que lutam pelo direito à educação, não conseguem fazer com que o Brasil consiga ter, de fato, uma educação pública de qualidade, né? Os fatos que são fatos incontestes, né? Ele não universalizou, o Brasil não universalizou a educação básica, os professores são desvalorizados, todo o ranking internacional, ranking ele é ruim por definição, mas toda a comparação internacional o Brasil está entre os últimos colocados, os estudantes têm um problema concreto de aprendizado, essa é uma questão que ela é relativa, mas de fato nas escolas existe uma situação concreta, né, de problema de aprendizado. As escolas elas são precárias e incapazes de garantir em escala a relação de ensino-aprendizagem. Por exemplo, eu fui em Sobral, todo mundo fala que Sobral é uma maravilha, né? E aí, Marcelino, eu cheguei para o prefeito de Sobral e perguntei, bom, mas quanto que vocês colocam de impostos da cidade em educação? E eles tributam muito em Sobral. E ele falou assim, um pouco do nosso segredo, ele não queria dizer que era todo o segredo, mas é óbvio que é a base do segredo. Um pouco do nosso segredo é que a gente tributa aqui. Eu falei assim, bom, vocês vão colocar isso, né, na defesa de Sobral, porque toda vez que se fala de Sobral, parece que você já deve ter ouvido falar de Sobral. Parece que é uma situação de geração espontânea. Lá chegou um monte de gente de fora, se somou à rede e resultou naquela rede de ensino que nos anos iniciais do ensino fundamental vai muito bem. Mas basicamente o que acontece? Os professores recebem mais porque o prefeito tributa na cidade. Quantos municípios no Brasil não cobram IPTU, por exemplo? Então, assim, sem recurso você não vai conseguir, de fato, garantir qualidade da educação. Ainda nós temos um número baixo de ingressantes nas universidades e de concluintes nas universidades também, comparado com outros países, mesmo a Bolívia, né? A Bolívia é um país que normalmente no debate latino-americano, eu também lembro de uma cena, eu fui uma vez para um debate, e aí estava o governo da Bolívia, e todo mundo considera o governo da Bolívia meio secundarizado, né? É preconceito, é discriminação.
Mas na Bolívia, por exemplo, eles estão fazendo um processo de inclusão nas universidades que vai mudar a sociedade boliviana. Vocês não sabem o que é, por exemplo, ir para um debate na Bolívia e tem uma pessoa que fala em quechua o tempo todo. E ela fala em quechua sabendo falar espanhol para reforçar a importância linguística dela. E aí todos têm que ir atrás de aprender quechua, né? Isso faz toda a diferença. Essa é a sociedade que está surgindo na Bolívia, a depender do processo que vai acontecer agora nas eleições. E o Brasil é um país que não tem recurso para pesquisa e produção científica. Na campanha do Senado, eu fui representar o meu partido, o PSOL, no debate com os cientistas, né? Foi o Ciro pelo PDT, o Haddad pelo PT, na época não eram candidatos a presidente ainda, era tudo pré-campanha, o Haddad não estava confirmado, era a época que ainda era o Lula o candidato do PT. Eu fui representando o PSOL. O Bolsonaro levou também um representante, o Henrique Meirelles também levou um representante, o representante do Bolsonaro era terraplanista. E aí começou um inferno na minha vida que os terraplanistas eles me perseguem. E aí a gente apresentou, a gente acordou ali, né, Haddad, Ciro, e a gente acordou apresentar um relatório do FMI que mostrava que se você investe 0,2% do PIB em ciência e tecnologia, num ciclo de 10 anos você gera 5% de crescimento do PIB. É um estudo do FMI, Fundo Monetário Internacional. E era irônico, né, os três candidatos de esquerda, de centro-esquerda e esquerda, apresentando um dado do FMI. Mas serve para mostrar o quanto que o Brasil investe pouco em ciência e tecnologia. E só para fazer a piada do caso do Bolsonaro, os terraplanistas nesse dia me descobriram. Eles foram me entrevistar na campanha eleitoral para provar que eu estava errado. E aí o começo da conversa deles é o seguinte: olha, o terraplanismo é super importante. Eu falei, são 6, 7, 8 pessoas que são terraplanistas no mundo. Eles, não, o terraplanismo já conquistou vários militantes ao redor do globo. Eu falei, bom, agora acabou a entrevista. Ao redor do globo eles já tinham entrado em contradição. Bom, um dos problemas, e aqui é um argumento do Celso Furtado. O Celso Furtado foi o maior economista. O Celso Furtado está para a economia, o Florestan está para a sociologia, como importância de pensamento. E o Celso Furtado ele dizia que desenvolvimento é cultura. Existe um problema concreto no Brasil, que pode ser um fato explicativo dessas nossas dificuldades, não é o principal, mas é o fato de que o Brasil tem um problema concreto de cultura pedagógica. Tem dois trabalhos que eu considero que são paradigmáticos. O do Vitor aqui está citado, mas eu poderia citar vários outros sobre reprovação escolar. Mas o que eu mais gosto, de longe, é a produção do fracasso escolar, Histórias de Submissão e Rebeldia, da Maria Helena Pato. Por quê? Durante muito tempo, eu tenho 41 anos, quem tiver mais ou menos a mesma idade vai saber o que é isso, a maior parte de vocês não. A sensação de um aluno, quando ele ia para a escola, era uma sensação de tentar evitar o fracasso. A preocupação da nossa geração era não reprovar. A reprovação era um elemento estruturante do processo de escolarização. Você sempre tinha a impressão, quer dizer, eu lembro quando era garoto, né, que meu pai adorava contar quase com requinte de certo sadismo, né? Ele adorava contar que na época dele tinha que ajoelhar no milho, ele tomava o castigo com a régua. O Varela, no Uruguai, no final do século XIX, ele dizia que isso era improdutivo, que isso não gerava aprendizado. Mas a cultura do fracasso escolar ela é um elemento estrutural da opinião pública na área de educação. As melhores pesquisas que estão sendo desenvolvidas, que eu conheço, né, de pessoas que pesquisam a percepção dos estudantes, a percepção de escolarização, elas mostram que existe um elemento estrutural ainda na cultura brasileira, que é o elemento do fracasso. A culpabilização pelo não aprendizado ainda está muito atribuída ao aluno. Extremamente atribuída ao aluno. O que eu gosto do texto do Vitor, que é um texto que ele é bastante incisivo, que é o maior mérito do Vitor, né, como escritor, é o Reprovação Escolar, Renúncia à Educação, porque o título sintetiza a obra. A ideia do fracasso como política educacional é tão estruturante no Brasil,
aquela ideia de que existia um dia uma escola pública boa, que era uma escola pública que entravam 100 e se formavam 17, ela é tão estrutural que, na verdade, eu escrevia para o UOL, só para vocês terem uma ideia, isso é só um indicador, não significa que responde a questão. Mas eu escrevia para o UOL e fui fazer um texto, reproduzindo aqui, sintetizando esses 2 livros, e foi o texto mais lido de todos que eu escrevi para o UOL, e foi o texto que eu mais apanhei. A minha editora quase me demitiu na época, porque ela falou, olha, eu nunca vi tanta rejeição. Porque o que é estrutural dessa questão da cultura pedagógica é que as pessoas sofreram na escola e elas consideram que aquele sofrimento depois ele se torna um passado mítico. E que a professora tinha razão. A professora tinha razão de brigar. Tem o caso clássico todo mundo deve ter algum primo, algum amigo taxista, né? Quem não tiver, está vivendo uma pequena experiência. O meu primo, ele é taxista e bolsonarista, é quase um tipo ideal, né? Ele, por exemplo, é um cara extremamente capaz, mas ele viveu tanta rejeição na escola, porque ele era considerado indisciplinado, que o resultado foi que ele simplesmente parou no ensino fundamental. E ele considera que ter parado no ensino fundamental é única e exclusivamente um problema dele. Porque ele vinha de uma família, a família dele era uma família que tinha bem mais grana, né? A família da minha tia tinha bem mais estrutura do que a família do meu pai, e que meu pai constituiu, né, que eu faço parte, por sinal. Mas o fato é que ele considera que o processo de reprovação era um processo positivo. E se vocês forem analisar, isso já é um resquício, isso já não é mais tão dominante como era no passado. Mas é possível dizer que até a década de 90, o elemento marcante da forma como as pessoas compreendiam o processo de escolarização tinha como elemento uma questão estrutural na questão da reprovação e na questão do fracasso. E a culpabilização sempre recaía a pais, mães e filhos, né? Especialmente ao filho. Isso muda quando surge uma cosmologia do gerencialismo. Eu não vou ficar aqui trabalhando muito longamente sobre o gerencialismo. Nesse livro, Educação contra a Barbárie, isso é trabalhado. Mas quando surgem as avaliações em larga escala, elas dão o elemento de controle à política de educação, um elemento estrutural de controle à política de educação, no momento em que a sociedade brasileira, depois da Constituição de 88, queria superar a cultura do fracasso. Só que o que é importante frisar é que, da perspectiva do professor e das redes de ensino, a reprovação era um instrumento de controle do processo de gestão da educação, e que passa a ser substituído pelas avaliações de larga escala. Sai o aluno e a família como responsável pela não aprendizagem, e emerge quem aqui como responsável pela não aprendizagem? O professor. O professor passa a ser responsabilizado pelo fracasso, pela falência do sistema de ensino. Então observe, um sistema de ensino que nunca investiu o que é necessário, um sistema de ensino que nunca deu as condições efetivas de trabalho para a realização da política educacional, ele passa, e tem muito trabalho que agora começa a emergir de uma geração mais nova de pesquisadores, sobre a antropologia da educação, que mostra que o fracasso era o elemento estruturante da cultura pedagógica brasileira, e passa a ser depois a questão das avaliações de larga escala e da culpabilização do professor. Quem tiver estômago, e tem que ter estômago, já aviso, que além de ser um instrumento de propaganda, é um livro que descreve de maneira cabal essa questão, vale a pena ler o livro A Revolução Gerenciada, Educação no Brasil, de 95 a 2002, do Paulo Renato Souza, que foi ministro da Educação. Vocês já chegaram a ler esse livro, não? Esse livro é paradigmático, porque o Paulo Renato Souza simplesmente ele assume. O governo Fernando Henrique Cardoso, os alunos não aprendem, mas não é mais possível aceitar a reprovação. Então, se existe o não aprendizado, a culpa é do sistema, mas a culpa é do sistema porque o professor não tem boa formação e o professor não sabe ensinar. Basicamente Então ele até atribui uma parte da culpa ao próprio sistema, porque não forma o professor, mas a conclusão final é que o professor não sabe ensinar. E aí os argumentos que ele elenca são argumentos que não estão pautados na irrealidade, são argumentos que são
que tem diálogo com a realidade. Por exemplo, o abstenteísmo. Abstenteísmo. Sempre é essa palavra. Ele trata a questão da falta dos professores como um elemento estrutural para o problema do sistema. A falta dos professores, ela também tem motivos, em parte, mas também tem uma parte que é o próprio desgaste que o professor sofre e que aí ele acaba abandonando a profissão ou criando alternativas para não estar em sala de aula. Mas tem um aspecto concreto que ele deixa de abordar, que é o fato de que o sistema de ensino ele praticamente desmobiliza o professor. Eu lembro que eu trabalhei no Triângulo da Morte, Capão Redondo, Jardim Ângela e Jardim São Luís, né? No início dos anos 2000, que a gente mudou essa realidade. Mudou graças à sociedade. Polícia comunitária, a gente pegou o policial mais dedo mole, como a gente chamava na época, e colocou para gerir a polícia comunitária e fez um conselho de acompanhamento do trabalho dele. Acabou que esse policial virou um cara super progressista, que acredita numa segurança pública pautada na defesa do cidadão. Quer dizer, ele mudou o sargento Davi, né? Mas basicamente isso resolveu o problema dos homicídios numa região que era muito pautada pelo crime banal e crime relacionado ao tráfico de drogas. E o que essa experiência me ensinou é que eu trabalhava em escola, eu coordenava um projeto. Eu trabalhava em escola que 100% da equipe mudava no ano seguinte. Tinha vezes que nos 3 primeiros meses 100% da equipe mudava. Chegava no 6º mês e 100% da equipe mudava de novo. Por quê? Porque o professor não queria lecionar numa escola que tinha tiroteio na frente da escola o tempo todo. E essa era a realidade daquele bairro. Então o direito à educação daquelas crianças, dos estudantes, né, que tinha até turma de EJA, ele era impedido não só por uma política de educação ruim, mas pela própria situação política geral. Quer dizer, não existia... Ali era preciso não só política de educação, quase em todo lugar, né? Mas era preciso fortemente política de segurança pública, política de saúde, política de assistência social. Então, a grande questão da revolução gerenciada e do próprio gerencialismo, o que é o gerencialismo? São estratégias de controle da política de educação que elas criam justificativas para controlar a política de educação, mas não se preocupam em realizar a política de educação. Eu controlo aquilo que existe, mas eu não me preocupo em dar as condições para que a política se realize plenamente. Não sei se vocês entenderam a questão. E o Paulo Renato Souza, sem ter assumido o conceito de gerencialismo, ele se arroga o gerencialista. Essa perspectiva do gerencialismo não mudou no governo Fernando Haddad, por exemplo. Essa que é a minha briga com o Fernando Haddad, que a gente meio que resolveu lá no carro de som no dia 15 de maio. 15 de maio faz milagres. Inclusive eu consegui conversar bem com o Fernando Haddad. Bom, quais são as questões concretas, né? Agora para o doutorado eu tenho pesquisado bastante para tentar descobrir por que o Plano Nacional de Educação não saiu do papel. Depois de ter gerado tanta mobilização, tanta gente que foi para a rua, teve 3 mobilizações com 10 mil pessoas em Brasília, recorde de emendas. E na realidade existe um problema concreto que os historiadores da educação dizem, que tem 3 grandes realidades sobre a política de educação. As leis e normas, a outra realidade que são as ideias pedagógicas, que é como a filosofia da educação, psicologia da educação, sociologia da educação, que tentam trabalhar a questão concreta de como ensinar, qual a melhor estratégia, como isso se desenvolve. E a terceira, que é o que acontece de fato nas escolas e nas redes públicas, e que é uma realidade paralela. Normalmente as realidades não conversam. A questão concreta é que, no âmbito das leis, a gente teve um avanço enorme no Brasil. A Constituição Federal de 88 qualquer estudo de política comparada, a melhor Constituição do continente latino-americano, né, em termos de educação. A da Bolívia agora tem sido considerada a melhor, mas até a da Bolívia, a nossa era considerada a mais avançada. Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional de 96, o Fundeb de 2006 a 2007, eu excluí aqui o Fundef porque o Fundeb ele supera o Fundef, né? Lei do Piso de 2008, a decisão sobre o piso no Supremo Tribunal Federal em 2010, muito graças à militância da sociedade civil, da campanha, da CNTE, da própria Undime,
mas teve uma figura que é importantíssima, vale a pena vocês lerem os trabalhos dele, que é o Salomão Ximenes, que foi o nosso advogado lá no Supremo Tribunal Federal, e a gente consegue ganhar a lei do PIB. A lei das cotas de 2012, a lei do petróleo para a educação em 2013, que até hoje não veio um centavo desse recurso para a educação, e a lei do Plano Nacional de Educação de 2014. Ou seja, a gente teve um conjunto de leis estruturais que teriam sido capazes de mudar a realidade do sistema público de ensino. O problema é que elas não conseguiram avançar, em que pese o fato delas terem sido aprovadas e significarem avanços, elas não avançam não se concretizam por um problema estrutural. Não existe espaço econômico, considerando que hoje está determinado no marco legal brasileiro, e considerando também os interesses das elites, a forma como as elites econômicas se posicionam, não existe espaço para investir em educação. E aí as elites, como elas são muito hábeis, esse é o ponto que eu acho que eu vou trazer, que é o mais novo para vocês, elas constroem um novo conceito para tentar defender a pauta delas na educação, que é a cosmologia da aprendizagem. No livro Educação contra a Barbárie vai ter um texto do Silvio Carneiro que ele vai dizer o que é a ideologia da aprendizagem. Basicamente, o que ela significa. Ela significa uma subtração do direito à educação. Hoje nós temos o direito à educação como referência na Constituição. Quem já ouviu falar na televisão, na imprensa, sobre direito à aprendizagem? Alguém já ouviu falar? Levanta a mão, é só para a gente mostrar que está tendo interação. São poucas pessoas. Bom, mas esse é o termo mais comum. O que é a mudança? O que significa essa redução do direito à educação ao direito à aprendizagem? É a aposta que a aprendizagem ela pode se dar de forma independente do processo de ensino-aprendizagem, pautado na valorização dos professores, nas condições de trabalho dos professores, nas escolas, e que essa pauta do direito à educação, que é praticamente determinada no ensino, ela pode ser matizada em diversas alternativas que eles estão procurando e ainda não encontraram, como, por exemplo, a educação à distância, os vídeos no YouTube, que vocês devem estar acompanhando agora, que o Google fechou uma parceria com a Fundação Lehman e com a Nova Escola de dar planos de aula. Os planos de aula da Nova Escola agora vão ser ofertados no YouTube, com professores que vão explicar. E a aposta deles, inclusive, é para colocar estudantes na frente do YouTube assistindo às aulas e o professor sendo só o mediador. O caso mais clássico de ideologia da aprendizagem como política pública é o caso do Amazonas. O Amazonas praticamente reduziu para 49% o gasto dele com professores por um único e exclusivo motivo. Para as regiões do interior do Amazonas, tem um telecurso que é dado na sede do governo do Amazonas, em Manaus, que ele seleciona os melhores professores da rede, e lá na ponta o que você vai ter não é um professor, é um tutor que não tem formação em ensino superior, tem formação em nível médio, e esse tutor ele vai mediar o processo de ensino-aprendizagem. Eu assisti uma aula, tive curiosidade de ver. A aula basicamente é o seguinte: tem um professor que é um showman, faz todas aquelas brincadeiras e tudo mais para animar o pessoal vai assistindo, não passa nenhum conteúdo muito elaborado, aí se sorteia em todo o estado, e aí eu estou falando de região de fronteira mesmo, de floresta, região ribeirinha, comunidade indígena, se sorteia uma turma para fazer uma pergunta, e quando a turma vai fazer a pergunta, aí estoura fogos de artifício na tela, acontece toda uma festa e a turma faz a pergunta. Vocês precisam ver como os alunos vão arrumados. Eles vão todos... Se as alunas vão maquiadas, os alunos vão até de camisa, porque eles podem aparecer na televisão e falar com todo o estado. Tem esse elemento. Vinculado com as redes sociais. Aí o aluno faz uma pergunta, o professor responde e, de certa maneira, acabou a aula. Ou seja, as dúvidas dos alunos que estão acontecendo lá na ponta, naquela turma, elas não vão ser respondidas. E quem está dando aula não é um professor que conhece a comunidade ribeirinha. Quem está dando aula é alguém que está lá no centro da gestão de Manaus. Essa questão da ideologia da aprendizagem, ela é uma questão que ela vem sendo trabalhada de maneira muito forte.
No âmbito das Nações Unidas, quem tem um mandato na área de educação é a Unesco, que defende radicalmente a pauta do direito à educação. Só que quem hoje predomina nos organismos internacionais sobre educação é a OCDE. A OCDE que é quem produz o PISA. O PISA vocês já devem ter fartamente ouvido falar sobre o PISA, que é o Exame de Avaliação Internacional. Em relação ao Brasil, as políticas dessa ideologia da aprendizagem, elas podem ser divididas em duas. E que elas são duas políticas que são muito claras e não teriam sido aprovadas em outro governo que não fosse o governo Temer, da forma como foram aprovadas, com conteúdo como elas foram aprovadas. A Base Nacional Comum Curricular, né, que é o que determina o currículo da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e a reforma do ensino médio. Em poucas palavras, o que é a reforma do ensino médio? A reforma do ensino médio é a política de ensino médio que cabe abaixo do teto dos gastos públicos, de 20 anos, porque não vai ter recurso novo, mas principalmente é a política que forma o profissional, essa não é a avaliação minha, é da Organização Internacional do Trabalho, forma o profissional para um mercado de trabalho que é precarizado, que é pautado pela precarização, que vários autores vão falar que é um mercado de trabalho uberizado. Aqui em Ribeirão Preto até tentaram fazer professor por Uber, né? Então não é algo que está tão distante da realidade. Não sei se todos vocês acompanharam essa história. Eu conheço pouco o caso, mas eu conheci pelo Ministério Público. O Ministério Público denunciou a Prefeitura que ao invés de ter professores temporários nas escolas, queria ter um centro de professores temporários e por aplicativo, quando faltava um professor na escola, ia ser chamado o professor para lecionar. É mais ou menos isso? Foi o que eu li lá do Ministério Público, do GEDUC, né? O fato é que a reforma do ensino médio, ela forma um profissional para esse mercado de trabalho completamente desregulamentado, e um mercado de trabalho, e esse ponto precisa ficar claro, que é um mercado de trabalho que está sobrando para o Brasil. O Brasil é um país que se desindustrializa, é um país que praticamente abandona a pauta de crescimento e desenvolvimento econômico, e esse é o ponto que a gente precisa mudar. Quer dizer, o Brasil deixou de ser um país que olha para frente. Desde o segundo mandato da Dilma, com o Joaquim Levy, a Dilma depois se arrependeu, ela deu várias declarações que se arrependeu de ter colocado o Joaquim Levy, mas o fato é que desde o Joaquim Levy a gente vive numa perspectiva econômica que é basicamente sobreviver. A Folha de São Paulo, não sei se vocês chegaram a ver, no domingo agora, tinha 3 economistas debatendo se o Brasil está em depressão econômica, que é o pior cenário, recessão econômica contínua, que também não é nada bom, ou estagnação econômica, que tampouco é positivo. Então a situação ela é bastante preocupante. Lá na SBPC eu trouxe uma frase do Anísio Teixeira, que eu acho que ela é bastante feliz, que ele faz uma denúncia do vazio no debate educacional. O debate educacional, ele se afastou muito da pedagogia. E hoje, praticamente, eu lembro que quando eu entrei na área de educação, eu não era uma pessoa que militava na área de educação, fora o movimento estudantil e a minha militância dentro do movimento estudantil, mas eu chego na área de educação e rapidamente eu consigo, sem ter me apropriado tanto da área, eu começo a conseguir representar a campanha nacional pelo direito à educação. Isso era uma crise para mim, porque eu não tinha condição de falar sobre educação. Eu lembro que quando eu fui prestar o doutorado, né, quem conhece sabe, né, estava a Lisete, o Romualdo, o Vitor, e aí a Lisete falou que estava decepcionada que minha bibliografia era muito em inglês, que eu tinha que ter sido menos americano, que eu peguei muitos autores americanos, porque meu trabalho tem muito de ciência política, e a ciência política ela é muito anglófona, né? Aí o Romualdo fez uma brincadeira lá, das brincadeiras do Romualdo, e o Vitor falou, olha, você entende muito de política educacional, mas não entende nada de educação. E aí, imagina, eu tinha pedido para ele ser meu orientador, né? Então vocês imaginam como eu fiquei feliz. Falei, bom, reprovei, né? Mas depois deu certo. Mas o Anísio Teixeira, ele praticamente fala isso, que ele fala que a não existência da cooperação e interação entre a ciência e filosofia levou a chamada ciência da educação a não ter filosofia, o que corresponde realmente a aceitar a filosofia do status quo e a trabalhar no sentido da tradição escolar. Ou seja, o que o Anísio Teixeira está querendo dizer aí?
A educação, por não ter reivindicado há muitos anos já um espaço de saber próprio, porque na educação hoje todo mundo fala sobre educação, mas quem fala sobre educação normalmente nunca pisou numa escola pública, de educação pública, assim, que nunca pisou nunca sentiu o calor que existe dentro de um intervalo de uma escola pública, especialmente na periferia, que é uma coisa que é totalmente diferente. As relações sociais são diferentes, o projeto da escola é diferente. A escola pública ela pode ter inúmeros problemas, mas ela é infinitamente mais democrática, por exemplo, por definição. É uma escola que ela tem inúmeros problemas, mas ela é também infinitamente mais dedicada a se compreender como um espaço do país, né, como um espaço real do país. E quem não conhece essa realidade, e quem não conhece o político, é inaceitável no Brasil a gente nunca ter tido um ministro da educação pedagogo, por exemplo, ou que tenha estudado educação. A gente só teve uma ministra da educação, foi a professora Esther na época da ditadura. Eu criticava ela, a Lisete falou que inclusive ela era divertidinha, como diz a Lisete, né? Mas numa área predominantemente feminina, ter só uma ministra da educação é porque de fato a questão da representação está muito aquém na área de educação. Nós nunca tivemos um ministro que tenha conhecido a escola pública a partir de uma relação profissional. Ou seja, é difícil você ter a questão da escola pública representada se você não tem um ator que represente a questão. Agora, recentemente, o Sarney deu uma entrevista sobre o Lula. Ele disse que o Lula foi o presidente que mais ampliou direitos. Por que o Lula foi o presidente que mais ampliou direitos? E aqui não é defesa política. Porque o Lula tem uma trajetória e uma consciência dessa trajetória que exigiu dele uma dedicação a ampliar direitos. Não teria surgido o Bolsa Família do tamanho que surgiu se não fosse o Lula. Nem expansão de universidade e de Instituto Federal. A Dilma, que também era dentro do mesmo governo, não teve a mesma disposição que o Lula teve. Eu posso dizer isso com clareza porque convivi ali. Então, a questão da educação ela precisa ter sim uma representatividade. E falando para estudantes de pedagogia, o que eu estou querendo dizer é que vocês precisam pegar o touro à unha. Vocês não podem ficar simplesmente só no exercício profissional. Se vocês não reivindicarem a gestão da educação para vocês, a gestão da educação vai continuar decepcionando vocês. É uma questão política básica. Quer dizer, a gente, para ser cidadão pleno, em algum momento da nossa história, a gente tem que reivindicar, ocupar o poder. Não é ocupar o poder pelo poder, mas é ocupar o poder para exercer o poder e mudar a realidade das coisas. Então, eu acho que o recado do Anísio Teixeira é esse. Bom, fazendo aqui uma rápida análise de que a educação não cabe no projeto econômico. O Brasil ele se desindustrializa desde 1980, nesse projeto econômico de hoje, né? A gente tem a implementação do Plano Real, que é uma implementação quase neoliberal ou neoliberal, a depender do campo de análise. Há um boom econômico lulista com expansão do direito à educação, mas é uma expansão baseada no reformismo fraco, e esse conceito ele é importante. O Lula não representou um reformismo forte, ele representou um reformismo fraco. Em que sentido? O Lula foi um presidente que ele não atacou, por exemplo, o mercado financeiro. Ele tentou fazer um processo de ganha-ganha. Sem a figura do Lula, perde a densidade carismática, com a substituição pela Dilma e pelos erros da Dilma, e acertos também, que a Dilma ela vai enfrentar o mercado financeiro, mas vai enfrentar de peito aberto. A imagem que eu costumo usar é que a Dilma, a gente participava em debate lá no Congresso, a Dilma parecia aquele filme medieval que o cara vai, simplesmente por um ato de heroísmo, puxa uma espada e sai correndo contra um exército. Aí mata 50, que é um milagre, mas tinham 3 mil, então indiscutivelmente a pessoa levou a pior ali. A Dilma, de certa maneira, ela agia dessa forma, né? Ela ia de peito muito aberto. E o fato é que o boom econômico lulista teve expansão do direito à educação, mas foi uma expansão do direito à educação que foi, no segundo mandato, até o limite do possível, né? Que é insuficiente perante a necessidade. Foram avanços insuficientes perante a necessidade. A crise econômica mundial de 2008 dá uma retomada neoliberal, e aí nós temos um conjunto de crises. A crise de 2013, não estou entre aqueles
no campo da esquerda que acham que junho de 2013 foi o início do fim de tudo que a gente viveu de bom na nossa vida. Junho de 2013 foi capturado pela direita, não é culpa dos jovens que foram às ruas, mas a pauta foi capturada pela direita, foi um problema nosso, do campo progressista, que não soube ler 2013. E aí com isso a gente perdeu densidade. Ninguém vai lembrar disso, mas isso é fundamental. Agenda Brasil do Renan Calheiros. Quem lembra disso daqui aqui? Ah, uma professora lembra. Muito bem. Agenda Brasil do Renan Calheiros, A Ponte para o Futuro, é o início da retomada ultraliberal. Só para vocês verem o momento perigoso que nós estamos. A Ponte para o Futuro do PMDB na época do Michel Temer, que é o que foi a política do Michel Temer, ela tinha um projeto social que se chamava Travessia Social, que foi escrito pelo Ricardo Paes de Barros, que, segundo a revista Piauí, foi quem criou o Bolsa Família. Se ele tivesse criado o Bolsa Família, ele não seria um grande apoiador do Temer e do Bolsonaro hoje. E o Ricardo Paes de Barros escreveu um documento chamado Travessia Social, que era sobre educação. O documento era tão radical que nem o Temer teve coragem de implementar. O Temer sequer permitiu que ele publicasse. O Travessia Social é a proposta do Ricardo Paes de Barros para o Fundeb agora. Uma parte importante dele. Que é acabar com as vinculações e só vai receber recursos escolas que melhorarem o IDEB. Como se melhorar o IDEB fosse automático, né? Fosse simplesmente fruto da vontade dos professores. Bom, aí teve a gestão Joaquim Lavie, a gestão Henrique Meirelles e a gestão Paulo Guedes, que continua para a nossa infelicidade nacional. Para pular aqui um pouco, senão vai ficar muito longo, eu não sei como está a questão do tempo, mas existe uma outra resposta que precisa ser dada àquela pergunta inicial: por que o Brasil não avança em termos de educação, que é o fato de que a gente não consegue fazer uma boa interação entre educação e economia. A proposta que eu quero trazer aqui para vocês é que não dá para fazer uma interação entre educação e economia pautada na economia, como normalmente as fundações, associações e movimentos empresariais defendem, e os economistas defendem. Eles vão dizer que é a economia que vai gerar, aliás, a educação que vai gerar crescimento econômico, sem dar para a educação nenhuma condição dela se realizar. O desafio que nós temos como país, e essa era a pauta do Anísio Teixeira, principalmente, que eu acho que é o autor que melhor resolveu essa questão, é concretamente dizer que a economia tem que estar a serviço da educação no primeiro momento, para depois a gente começar a obter os resultados desse processo. E aí existe uma pergunta, que é uma pergunta que é paradigmática: qual é a educação que cabe no projeto econômico vigente? Nesse projeto econômico que existe hoje no Brasil, não é a educação pela qual vocês estão sendo formados. Quer dizer, até vai ser difícil encontrar espaço para todo mundo, né? Não para vocês que já estão na universidade, mas para quem está fora, de poder ingressar no processo de educação. Mas tem uma outra pergunta que a gente tem que fazer: qual é a educação que mobiliza um novo projeto econômico? E essa pergunta os educadores não fazem. O que eu estou querendo dizer aqui, para ser mais claro e efetivo, é que os economistas o tempo todo atravessam a fronteira e vêm falar sobre como deve ser a educação. E a educação nunca atravessa a fronteira para dizer como tem que ser a economia. E esse movimento, que tem toda uma luta, por exemplo, que a Fineduca, que é a entidade que foi fundada, entre outras pessoas, pelo Marcelino, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Financiamento da Educação, esse caminho começa a ser trilhado, mas quando a gente vai observar o tamanho da Fineduca, o tamanho da necessidade da Fineduca, para poder gerar essa quebra de fronteira e a gente começar a entrar no debate econômico, a gente precisa crescer muito a associação. Então é importante que vocês, aí, no percurso da pedagogia, pensem na questão do financiamento como uma questão basilar. Bom, já partindo aqui para a conclusão, o Celso Furtado, como eu disse para vocês, ele diz que desenvolvimento é cultura. Ou seja, o país ele tem que ter como pauta social a questão do desenvolvimento. O Brasil precisa querer se desenvolver. O Celso Furtado pensava em toda a América Latina, não só no Brasil. Um elemento que a gente tem que pensar aqui concretamente, e isso tem que ser estrutural, é que a gente também precisa compreender que educação também é cultura. Ciência e tecnologia também é cultura. E o dia 15 de maio ele representa uma virada nesse processo. Por quê? Porque nunca, como eu disse anteriormente, na história do país, o Brasil parou em defesa da educação, ciência e tecnologia.
Ou seja, todo mundo diz que a educação é importante, mas todo mundo diz que a educação é importante simplesmente no âmbito discursivo. Vocês nunca vão ver um político contra a educação, por exemplo. Só que em relação àquilo que precisa ser feito para desenvolver a educação, esse elemento é muito pouco presente na ação das pessoas. As pessoas não reivindicam, as pessoas não pedem, as pessoas não acompanham o que acontece na escola. Quem aqui vai para a reunião de escola, por exemplo? Os pais iam, na época que vocês eram estudantes. Iam sempre em todas as reuniões, participavam. Ou seja, não tem esse elemento estrutural. Esse é um ponto que a gente precisa desenvolver. Então, a educação, ela precisa, assim como o desenvolvimento precisa ser cultura, a educação também precisa ser cultura. Bom, e agora, para finalizar, sobre esse momento atual, né, voltar ao início, né, para poder fechar. A questão dos cortes do Abraham Weintraub e do Bolsonaro. Primeiro, eles tiveram uma mudança, não sei se vocês acompanharam. Uma parte foi recomposta do orçamento da União, então eles diminuíram o volume do corte. Teve uma recomposição de 20%. Cerca de R$1 bilhão que voltam para as universidades. Isso é fruto do trabalho que a gente realizou. Mas o elemento central que eu quero finalizar, voltando ao começo, porque ele é importante, tem um texto, eu até estava conversando com a Bianca e com o Marcelino, eu falei desse texto, que é um texto que todo mundo precisa ler, na minha opinião, que é um texto de um professor, que ele é hoje professor titular lá da Ciência Política da USP, mas é um texto de 30 páginas, em que ele praticamente vai dar conta do desafio atual da sociedade brasileira. Ele trabalha com 3 conceitos, que são os conceitos que explicam a relação entre república e democracia. A gente está acostumado no Brasil e na vida prática, na vida cotidiana, a misturar a ideia de república com democracia. Mas nem sempre foi assim. Quando ele separa esses 2 conceitos, ele chega ao fato de qual é o problema que existe nas repúblicas e nas democracias. Ou nas repúblicas democráticas, como em tese é o caso do Brasil. É um problema de civismo versus a inclusão, que é o plebeísmo e o pluralismo. O que significa isso? Civismo é a comunidade cívica, é a comunidade, é o bloco político tradicional, é a maioria política. Qual é a maioria política no Brasil? A maioria política no Brasil é masculina, é o Ministério do Temer. É masculina, é envelhecida, é o que a gente chama de cabelo branco, né? Ainda bem que não é barba branca, senão eu estaria nesse grupo. Mas são as pessoas que são homens, brancos, velhos, em geral empresários, pessoas que têm poder econômico. Essa comunidade cívica, que no Brasil é fruto de um privilégio, por todo o nosso espaço escravocrata, por toda a nossa história, que é uma história de exclusão, ela tem um conflito contínuo no processo político, que é um conflito do plebeísmo e do pluralismo. O que é plebeísmo? É quando as pessoas querem fazer parte da comunidade cívica, elas querem começar a fazer parte do jogo político, passar daqui para cá. E pluralismo é tolerância. Os 2 são inclusão. Plebeísmo é uma inclusão geral da sociedade. Pluralismo é o debate mais importante dos dias de hoje, que é o debate feminista, em termos de densidade no debate público, né? Mais importante em relação aos desafios que ele tem como agenda política. Feminismo, a inclusão real das pessoas não brancas, a luta dos indígenas, que eles costumaram dizer de identitarismo, chamar de identitarismo. O fato é que a política de educação ela tem uma relação muito direta com esse esforço. Porque se existe uma certeza no Brasil, é que quando você, por exemplo, expande a política de educação, você começa, pela escolarização, a tensionar a nossa comunidade cívica, que na verdade é uma comunidade de privilégio. Então, o que eu quero trazer aqui com esse texto, que vale a pena vocês lerem depois, é que existe um problema concreto na nossa sociedade, que é um problema de que essa sociedade não aceita a inclusão. E o que aconteceu desde a Constituição de 88, durante os governos do Lula, especialmente no segundo mandato do Lula, e um pouquinho mais como uma continuidade no governo da presidenta Dilma, é um fato de que, na realidade, esse sistema chegou no esgotamento. Eu estava vindo para cá e estava lendo um livro sobre o perfil do voto, o voto do brasileiro, que é do Carlos Alberto Almeida. E ele basicamente mostra o que é uma realidade. O Nordeste vota na centro-esquerda, porque reconheceu que a centro-esquerda atribuiu direitos sociais, isso tem muito a ver com a educação.
o Sul e Centro-Oeste e Sudeste votam no candidato de direita. A mudança do processo é que antes era o PSDB e agora é essa ultradireita que está se reformando aí, está se compondo. O fato concreto é que quando vocês estão na política de educação, e quando vocês são professores, e quando vocês estão na Universidade de São Paulo, de certa maneira vocês estão construindo esse polo aqui. Vocês estão construindo um polo de inclusão. E isso significa que o nosso trabalho dentro da educação é um trabalho muito mais difícil. Porque o tempo todo a gente está no desafio de fazer com que a sociedade brasileira se torne mais democrática. Se tivesse um operador, existe o operador do direito, o advogado, por exemplo, é o operador do direito. Se tem um operador da democracia, concretamente é o professor, é a professora. Se ele tem consciência desse papel que ele pode desempenhar, de fazer com que a nossa sociedade, de fato, seja uma sociedade republicana e democrática. O que eu estou querendo dizer é que o ataque do Bolsonaro, ele se dá não pelas nossas deficiências, mas pelos nossos méritos. E ter consciência de que o ataque se dá pelos nossos méritos significa que o nosso papel é um papel dificílimo, mas que não pode ser um papel pautado no desânimo. Toda vez que eu vou falar com o sindicato é a mesma coisa. Vou falar com o sindicato e está todo mundo assim, ah, mas eu não aguento mais. A gente já ganha mal e agora a gente vai ter que ir para a rua. E nossa senhora, mas você sabe como é a realidade da escola. E você sabe como é quando você vai conversar com um grupo de sindicatos, né, de professores que são mais aguerridos e tal. Assim, não, porque a coisa mais insuportável que tem é a reunião pedagógica. Eu não sei qual é o nome aqui em Ribeirão Preto, mas em São Paulo já foi HTPC, já mudou vários. Qual é o nome daqui? ATPC. ATPC, pronto, que é o da rede estadual também. Não, da rede municipal TDC. Ah, TDC? Ah, tá, o ATPC, tá. Então a rede é TDC, quase é meu nome. Então, o que acontece? Estão fora da Universidade de São Paulo. Vocês tiveram o mérito de ser aprovados no vestibular. Mas considerando quantas pessoas entram na universidade, esse mérito também é um privilégio. Muita luta das famílias, muita briga para entrar na universidade, mas não dá para aceitar que a universidade seja para tão poucos. Eu acho que isso vocês concordam comigo. Então, quando eu estava discutindo a política de cotas, por exemplo, eu fui discutir com Arthur Virgílio e com o Tasso Gereissati, e com o Demóstenes Torres, que na época era considerado um grande defensor da moral e dos bons costumes, depois se descobriu que ele era comprometido com Carlinhos Cachoeira. E aí na conversa lá que eu estava tendo com eles, eles falaram assim, olha, a política de cotas está errado, porque vamos fazer educação básica boa, e daqui a 20 anos os negros vão entrar na universidade. Eu falei, o que você diz para os negros que hoje querem entrar na universidade? Você vai dizer para eles, como senador da República, que tudo bem? Que eles não vão entrar na universidade, que eles não têm esse direito? Que eles vão continuar do lado de fora do único mecanismo que existe no Brasil de ascensão social, de massa, que é a educação, e que ainda assim, normalmente, dependendo de como está a questão econômica, não conseguem corresponder ao objetivo. Então a gente, concretamente, e esse é o ponto mais importante que eu tenho aqui para dizer para vocês, eu não quero chegar no fim da minha vida e dizer que eu fracassei, mas não queria estar no lugar dos vitoriosos, porque eu quero vencer. E eu quero vencer, e a gente tem que querer vencer, porque de fato, a gente acredita, vocês como profissão, eu como profissão e também como militância, espero que vocês também como militância, daqui a alguns anos, quem sabe amanhã, a gente de fato tem que acreditar na educação como sendo uma política central para a democratização do país. Em que todas as pessoas têm que ter o direito de ter a possibilidade daquilo que é determinado pela Constituição. A educação tem que visar o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua preparação para o mundo do trabalho. Quer dizer, sem isso, que é o básico, sem educação, quer dizer, o país não vai conseguir dar o passo seguinte. E a gente não pode ficar na posição, que é uma posição confortável, primeiro por uma questão de luta profissional, segundo por uma questão de cidadania, na posição confortável de achar que tudo bem. E o grande elemento de mudança dessa história, para mim, foi totalmente inesperado. Eu estava na coordenação, a gente achava que ia ter 500 mil pessoas, para ser sincero aqui com vocês. A gente nunca imaginou que ia dar 1,5 milhão de pessoas.
As pessoas que foram para as ruas não tinham bandeiras políticas só, mas souberam respeitar as bandeiras políticas. Isso é ótimo, é maturidade. As falas dos carros de som foram chatas pra caramba, algumas, mas outras foram muito legais. Muda tudo quando você tem um estudante falando, um estudante cotista, uma estudante negra, por exemplo, da Unifesp, que lá na Unifesp briga contra os médicos, que não tem gente mais conservadora e reacionária do que médico no Brasil, e elas que são lá de Pirituba, lá do bairro onde eu nasci, que chegavam lá e falaram toda reunião chegavam lá e diziam para os médicos: eu quero trabalhar no SUS. Eu não sei se elas vão manter essa vontade de trabalhar no SUS, mas só delas falarem na Escola Paulista de Medicina que elas querem atuar no SUS, para os médicos que são da área de cirurgia plástica, vocês imaginem mais ou menos o que representa. Infelizmente, acaba que as categorias representam o que elas explicitam a posição das pessoas. Isso é revolucionário. O problema é que essa revolução não pode ser a revolução de exceção. O Brasil é o país que comemora todo dia na grande imprensa o caso de uma menina ou de um menino da periferia que chegou na universidade. Eu quero que todos cheguem na universidade. Essa que tem que ser a mudança de paradigma. E por mais que vai ser difícil, que vai ser trabalhoso, que vai exigir recursos, que vai ter que brigar em Brasília, essa é a tarefa da nossa geração. E principalmente, essa nem vai ser mais a tarefa tanto da minha geração, da geração do Marcelino. Ô Marcelino, você não é da minha geração. Mas o fato é que essa tarefa vai ser uma tarefa que centralmente vai ser uma tarefa de vocês. Até porque vocês são a última geração de bônus demográfico, em que os jovens são maioria da população, são mais representativos do que os bebês. E para concluir, que não podia ser diferente, tem que ser com o Paulo Freire. Se nada ficar dessas páginas, ou dessas palavras, né, algo pelo menos esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo significa confiança em vocês. Nossa fé nos homens e nas mulheres. O Paulo Freire ainda não tinha incorporado a linguagem de gênero. Hoje ele incorporaria, com certeza. Na criação de um mundo que seja menos difícil amar. E amar aqui não é o amor do Gabriel Chalita, né, que é um inferno. Amar aqui significa simplesmente ter empatia pelo outro e reconhecer no outro um cidadão pleno e uma cidadã plena em termos de direitos. Então, para finalizar, já agradecendo e deixando aqui meus contatos. Bom, antes chamando aqui para a luta, né? Por favor, façam do dia 15 de maio uma repetição no dia 30 de maio. Mobilizem Ribeirão Preto, ocupem as ruas. Não é uma paralisação o dia 30, é uma mobilização, é diferente. Então os sindicatos não estão participando, então não vai ter paralisação de redes públicas, mas estejam presentes e não percam a oportunidade de estar presente na greve geral do dia 14 de junho. A questão não é ganhar do Bolsonaro, nem derrubar o Bolsonaro, porque também está virando hábito no Brasil. Tem o presidente, derruba o presidente. No caso da Dilma foi um impeachment feito pelo lado de lá, né? A questão não é se vai ter impeachment ou não vai ter impeachment, se vai forçar renúncia ou não vai forçar renúncia. Se o Hamilton Mourão chegar no poder hoje, ele implementa de maneira mais rápida a agenda do Bolsonaro, que é de corte de recursos. Então não adianta ganhar do Bolsonaro e derrubar o Bolsonaro simplesmente por derrubar o Bolsonaro. Vai ser uma delícia, eu confesso. Mas não é o que vai resolver o problema. O que precisa ser resolvido concretamente e o dia 14 de junho é especialmente importante, a gente precisa ganhar da agenda do Bolsonaro. E ganhar da agenda do Bolsonaro não é simplesmente dizer que a agenda do Bolsonaro é ruim, que parece debate nas redes sociais. Fazendo uma autocrítica a vários colegas meus de partido ou do campo da esquerda, né? Fica lá na rede social, o Bolsonaro é ruim, o Bolsonaro é ruim. Aí gera like, curtida, isso não adianta em nada. A gente precisa ganhar da agenda do Bolsonaro apresentando um outro programa. E esse programa tem que ser um programa pautado também na educação e na retomada do crescimento econômico. Não dá para o Brasil deixar de debater emprego. Está debatendo a reforma da Previdência e não debate emprego, que inclusive é o emprego que alimenta o sistema previdenciário. Então, não percam a oportunidade de estar na rua no dia 14 de junho. É fundamental a presença de todos na greve geral, mesmo quem não trabalha,
Não adianta fazer greve e ficar de pijama em casa, tem que fazer greve e ir para a rua. E no dia 30 de junho é o dia de vocês, então ocupem as ruas, dominem Ribeirão Preto, deixem todos os conservadores de Ribeirão Preto com o cabelo em pé. E para quem quiser ter contato comigo, aqui estão os contatos das redes sociais, então Twitter, Instagram, a página do Facebook. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e eu peço desculpas se parece ser uma pressão adicional para quem está fazendo pedagogia, para quem quer trabalhar em educação, chamar mais uma vez vocês para a luta. Mas tem uma coisa que nenhum grande pensador no Brasil conseguiu fazer, é fazer com que de fato os professores se mobilizem pela educação, com que os estudantes se mobilizem pela educação. Nem o Paulo Freire, nem o Anísio Teixeira, nem o Floresta Fernandes, porque esse tipo de chamado não é de intelectual, por melhor que os intelectuais sejam. Esse tipo de chamado ele tem que nascer dentro de cada um. E o que eu estou dizendo de maneira muito clara para vocês é que se a educação não lutar por ela própria, certamente o resto do país não vai lutar. Então, peço desculpas, mas não existe nada melhor para dizer nesse momento do que um chamamento à luta. Então eu espero todos vocês nas ruas. E mais do que isso, espero que vocês tenham vontade de ocupar o poder. E a melhor entrevista do Lula foi feita para o Silvio Santos numa pergunta do Serginho Malandro. O Serginho Malandro, em 89, pergunta para o Lula: Lula, o que você acha por que você quer ser presidente? Ele falou assim: a questão não é que eu quero ser presidente. A questão é que o povo precisa chegar no poder. E o povo não é o Lula, o povo não é a Dilma, o povo não é ninguém que concorre nas eleições. O povo são vocês. Então eu espero que vocês também assumem esse touro à unha. Quem quiser se candidatar, eu já estou com experiência, eu posso ensinar vocês como faz. É duro, viu? Não é fácil. Mas se a gente não tomar conta daquilo que a gente não desejar alçar o poder e tomar o poder a ferro e fogo, quer dizer, se a gente não assumir esse projeto de fato, é muito cômodo esperar que o Brasil vai mudar pela simples vontade da elite dominante. Não vai acontecer assim. Então vamos para a luta. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui com cada um e cada uma de vocês. A Dorinha não merece uma postura de oposição, como começou a se trilhar alguns dias atrás. E mais do que isso, hoje no Brasil não dá para ficar numa disputa de coloração partidária diante de um problema como o Fundeb. A gente tem que buscar convergência. E eu vou querer convergência com o PSDB, com quem eu sei que não dá para ter convergência? Com o PSL, que é o Partido Bolsonaro, e com o Partido Novo. Não dá. O Partido Novo é o PSL disfarçado, é um PSL com capa de marketing, assim, capado no marketing, né? Mas é igual. Tanto é que a convocação do Abraham Weintraub, a gente fez o processo da votação, o Partido Novo e o PSL foram os únicos que votaram contra a convocação do Abraham Weintraub, como bancada. Então, hoje eles são as duas forças que não dá para convergir. Todas as outras dá para convergir. Isso é muito engraçado, que isso corresponde ao modelo do sistema político partidário do príncipe de Orleans, que hoje é deputado por São Paulo. São Paulo também faz cada coisa que é inacreditável. E, aliás, ele teve muito voto em Batatais. Eu quero saber o que aconteceu em Batatais para ele ter tido tanto voto. E o que é pior, que eu fiz um cruzamento, porque esse negócio do voto é secreto. O voto não é urna eletrônica, não é cédula eletrônica, é cruzamento de dados. Com cruzamento de dados você chega a qualquer conclusão. Eu estou preocupado que em Batatais eu tive voto junto com o príncipe Orleans, porque é impossível não ter tido em algumas urnas. Então, de duas uma, ou não me entenderam ou não entenderam ele, né? Mas tudo bem. Ele criou um novo modelo da distribuição partidária no Brasil. Todos os partidos são de esquerda, menos... Então, PSDB, Democratas, PMDB, tudo de esquerda, menos o Novo e o PSL. Por incrível que pareça, o príncipe tinha razão. Não na dicotomia entre direita e esquerda, mas na forma como está operando o Congresso. Cada vez mais vocês vão ver votações em que o PSL e o Novo atuam juntos contra todo o resto, né? Vamos lá. Então, Rafael, a negociação está...